Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma aula, hoje, vírus HIV, nossa primeira IST que vamos estudar a partir de agora. Beleza, gente? Olha só, voltando para cá. Todas as vezes que nós conversarmos sobre ISTs, tá? Sempre vamos iniciar falando sobre o vírus HIV, certo? Onde é bem característico, né, de uma doença oportunista, tá? É conhecida como uma doença oportunista, certo? Uma doença relativamente antiga, descoberta aqui no Brasil e no mundo, tá? A gente vai contextualizar também isso e falar sobre a ação desse vírus, né, sobre o nosso corpo. Conversamos em um outro vídeo que existem agentes causadores de ISTs, vírus, bactérias, protozoários e fungos. Esses são os agentes causadores aí das ISTs. Mas para cá, para o HIV, que é uma doença, né, causada por vírus, uma doença viral, certo? Uma característica interessante é que o HIV ele é um retrovírus, tá certo? Qual é a característica de um retrovírus, galera? Significa que esse organismo, tá? Que esse micro-organismo, a gente não pode nem dizer que seja um organismo vivo, até porque ele não possui núcleo, né? Vírus, eles não possuem, né, uma estrutura nuclear, uma organização celular, certo? Ele tem uma cápsula proteica, dentro dessa cápsula proteica tem o seu material genético. Sendo um retrovírus, ele não possui DNA, então ele é um vírus composto por RNA. Por isso que é uma característica muito interessante dos retrovírus, porque eles precisam aí, no contexto geral, todos os vírus, como eles são parasitas intracelulares obrigatórios, certo? Eles precisam parasitar uma célula para poder desenvolver o seu metabolismo. Isso é a característica de um vírus. Não possui reino, tá? Não possui núcleo, ficam cristalizados aí, ó, por muito tempo, esperando uma célula hospedeira, um organismo hospedeiro. Então, eles podem entrar em processo de cristalização, que a gente chama, né? Que chama a cápsula proteica. Ela se cristaliza, ele entra tipo em uma hibernação, esperando uma célula hospedeira, um organismo que ele possa parasitar. Então, eles são conhecidos como parasitas intracelulares obrigatórios. Por quê? Porque só vão poder desenvolver seu metabolismo se estiverem dentro de uma célula. E isso é uma característica primordial dos vírus. Não é diferentemente do vírus HIV, uma doença oportunista, tá? Ela dá abertura para várias outras doenças, certo? Então, o vírus HIV, de fato, ele atinge o seu sistema imunológico. Então, sua imunidade ela fica totalmente abalada, ela fica comprometida, justamente pela ação dessa carga viral, né? Esse retrovírus, quando ele entra no seu organismo, daqui a pouquinho a gente vai acompanhar aqui esse mapinha que eu fiz da reprodução, tá? Isso aqui é a reprodução do vírus HIV, certo? A gente vai contextualizar bem direitinho, etapa por etapa, 4 etapas bem básicas, para a gente aqui poder, tá, contextualizar para vocês mais um pouquinho sobre a reprodução do vírus. Então, contextualizando um pouquinho mais. Isso, para esse organismo aí, né? Ele não é considerado ser vivo porque não tem metabolismo. Ele é um organismo acelular, né? Ele não possui célula e assim sucessivamente, né? Os vírus são muito antigos, de mais de 7 bilhões de anos e assim vai. Então, a questão dos vírus, principalmente o vírus HIV, é que ele sofre mutações, tá? É muito comum a gente achar que existe só um tipo de HIV, mas não, existem dois, tá? Existe o HIV tipo 1 e existe o HIV tipo 2, tá?
O tipo 1 ele foi descoberto mais ou menos em 1930, certo? Em algumas regiões bem remotas da África, tá certo? Ele é característico do chimpanzé, tá certo? Então acredita-se que o vírus da AIDS chegou até a espécie humana através da alimentação, né? As pessoas caçavam esses animais para se alimentar, né? É um vírus que fica de forma assintomática no chimpanzé. A ciência ainda não tem uma definição específica por que esse vírus fica inoculado dentro desse animal e ele não desenvolve a doença. Então a ciência não explica ainda, né, essa questão. Outro ponto é que eles são característicos dos chimpanzés, do HIV tipo 1, certo? Então, essas pessoas se alimentavam da carne desses animais, né? E aí, a partir daí, adquiriram esse vírus. Não sabiam porque era um processo assintomático, né? Ele desenvolveu várias outras doenças, ninguém sabia o que era. E aí, passava também de forma sexual, pelo ato sexual. Nós vamos ver aí as etapas por onde esses vírus podem ser transmitidos, certo? Então, eles se alimentavam da carne desses animais pela caça e acabava sendo infectado também, certo? Infectando outras pessoas, tá bom? E temos também o HIV tipo 2. O HIV tipo 2 ele é mais regiões remotas da África, certo? O macaco verde, a espécie que tem o HIV tipo 2, que na verdade o HIV tipo 2, galera, é uma mutação que aconteceu, tá certo? Que foram infectados pelo HIV tipo 1 e aí foi acontecendo aí as mutações, certo? Virais, que temos aí hoje o HIV, né? Que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Como eu falei para vocês no início, né? Ele atinge o sistema imunológico, como células CD4, né? Ataca os linfócitos, né? Tudo os LTs, que são aí células aí de defesa, glóbulos brancos, tá? Então, acontecendo esse processo, um pouco mais da história do vírus, a gente tem aí no Brasil, tá? Em 1982, aí foi o primeiro caso de HIV no Brasil. Isso aí já chegando perto também da ditadura militar, certo? Onde começaram aí as primeiras infecções aí a respeito do vírus HIV no Brasil, tá bom? E no mundo, na década de 80. Então, a gente começou aí a observar em vários locais do mundo, certo? Em 1981 aí, mais ou menos da década de 80, certo? Começaram a surgir inúmeros casos aí de HIV no mundo. Pode ser considerado até uma pandemia, né? Hoje, infelizmente, com a evolução, por ser um vírus, ele precisa ser um retrovírus e precisar fazer a sua replicação do seu material genético, tá? Ele se altera de pessoa para pessoa. Por isso que é muito complicado conseguir uma vacina, conseguir uma cura em relação ao vírus, porque para cada pessoa ele vai ter uma carga viral diferente, certo? É mais ou menos assim que funciona a dinâmica de um vírus. Ele vai, infecta uma célula hospedeira. No caso do HIV, vai ser uma célula de defesa, um glóbulo branco, a CD4, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre ela. E a partir daí, essa célula vai sendo infectada e vai sendo aí replicada, o seu material genético vai sendo replicado. Essa célula começa a ser parasitada por esse micro-organismo e ela acaba até trabalhando para o vírus. É como se o vírus deixasse ela totalmente dependente dele. Então ela vai começar a receber informações e obedecer essas informações. E aí, infelizmente, o nosso corpo ele vai sendo, né, bastante comprometido em relação ao vírus HIV. Então temos aí um pouquinho dessa dinâmica, um pouquinho dessas características. Então, como é que uma pessoa ela pode ser infectada, ou ela pode infectar outra pessoa através desse vírus? Primeiro, transfusão de sangue, transplante de órgãos, tá? Ter contato com agulhas, objetos perfurantes, cortantes, tá? Pessoas infectadas. Muitas pessoas que utilizavam drogas injetáveis, que esquecem esse compartilhamento de seringas,
Muitas pessoas adquiriam AIDS, né? Por essa atitude, né? Muitos artistas do Brasil morreram em relação a AIDS por essa atitude, uso de drogas injetáveis, tá? Então, ao longo da história do Brasil, a gente observa vários artistas que foram contaminados pela AIDS e acabaram morrendo em relação a ela, né? Pelos males que esse vírus causa no corpo, né? Na verdade, não é que o vírus da AIDS vá matar o organismo, não. Como é uma doença oportunista, o vírus da AIDS ele abre porta para outras doenças. Então, por isso que é muito importante o uso do preservativo, né? Os preservativos de barreira, os métodos contraceptivos de barreira, preservativo masculino e feminino, tá? Eles vão prevenir, além de uma gravidez indesejada, AIDS e STs, principalmente o vírus do HIV, certo? Então a gente tem aí já uma dinâmica bem forte de como mais ou menos o vírus HIV ele vai interagir no nosso corpo, certo? Então é muito importante, vocês acompanhem aí, tá? Bem direitinho, deixe os seus comentários aqui embaixo do vídeo, certo? E não esquecer de dar o like para poder não perder aí nenhum dos nossos vídeos que vão sendo postados durante a semana, beleza? Outra coisa também que eu quero conversar com vocês é que acontece a inativação do LT, né? Que são células aí de defesa do corpo, certo? Então ele vai fazer a inativação. O vírus ele vai inativar essas células, tá? Pelos receptores. Vai ver aí que células possuem receptores, né? Proteínas de membrana, certo? São essas proteínas aqui, tá? Chamam de proteínas de membrana, que é justamente o que vai aí fazer com que entre ou saia qualquer substância da célula, ou seja, também receptores, né? Ancorar aí outros micro-organismos. Então vem aqui comigo, acompanha comigo aqui agora, para a gente observar agora como acontece a reprodução do vírus do HIV, beleza? Vamos lá. Então, galera, a gente já observa aqui, certo? O vírus HIV no contexto geral, tá? Então, vendo aqui, receptores de células CD4, certo? Temos aqui receptores, são essas estruturas aqui, tá bom? Temos a partícula do vírus HIV chegando na célula, então isso aqui é uma célula, tá? Célula que vai ser infectada, está sendo atacada pelo vírus HIV, o vírus HIV entrou pelo corpo, como aqueles métodos que eu falei para vocês, né? Só um parêntese aqui. Existem muitos tabus, muitas crenças, que as pessoas acreditam que existem outros meios de infecção do vírus HIV, como por exemplo, pelo beijo, pelo aperto de mão, um banho de piscina, não é? Então isso se enxugar com a toalha da pessoa que tem o vírus HIV. Então, galera, tudo isso aí é mito. Na ciência ainda não comprovou, não existem fatos científicos, certo? Que comprovem de fato que o vírus HIV pode ser transmitido dessa forma. O que é garantido? Ato sexual, transfusão de sangue, questão de transplante de órgãos, né? Contato direto com a pessoa infectada, com o sangue da pessoa infectada, enfim. Agora, podem acontecer casos raros de infecções de vírus da AIDS, que eu já vi na nomenclatura, certo? Em alguns livros, em alguns artigos, que pelo beijo são casos raríssimos. Por quê? Pessoas às vezes têm um machucado na boca, né? Pode acontecer de beijar outra pessoa, beijar seu parceiro, e aí através daquele sangramentozinho, pode também, aqueles microsangramentos, pode passar aí através da mucosa, mas não tem nada firmado ainda, certo? Alguns livros, alguns artigos falaram um pouquinho sobre isso, tá? Só um parêntese para vocês, tá certo? Então vamos para cá, retornando. Então essas partículas virais, elas vão começar a chegar aqui, justamente nos receptores, a gente chama de CD4. Então isso aqui é um glóbulo branco. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai neutralizar logo a célula. As suas proteínas de membrana vão se ligar à membrana plasmática da célula que vai ser parasitada, no caso aqui, o nosso glóbulo branco, tá? E aqui você observa o seguinte, as proteínas e o material genético, que é o que? RNA.
Então, a fita de RNA vai ser produzida a partir desse RNA, por isso o retrovírus, tá? Então, aqui o primeiro ponto 1 é o ataque, de fato, as células chegando com tudo, tá? Para infectar o organismo daquele hospedeiro, tá bom? Qual o objetivo de quê? Simplesmente atacar o sistema imunológico. Então, a partir do momento em que o vírus HIV ele penetra na célula, o corpo ele manda informações e vai aí, de fato, mandar muitos glóbulos brancos para tentar destruir esse vírus, mas infelizmente não vai conseguir, certo? Vamos para cá. Então ele tem aqui uma cápsula proteica muito resistente, certo? Formada por proteínas. Essas proteínas vão ser justamente fixadas, ancoradas aqui na membrana plasmática da célula e vai acontecer o ataque. Quando ele lança o ataque, automaticamente ele lança o material genético no interior da célula, tá? Para fazer o quê? A replicação do RNA. Então aqui eu tenho as cópias dos genes, eles vão começar a fazer cópias no ponto 2, tá? Ele pega o gene, faz cópia e vai infectar as células. E a partir daí, o DNA, eu tenho aqui o núcleo da célula, certo? Já a célula sendo infectada, ou seja, o material genético dele aqui já está, ó, replicado, certo? Essa replicação ela acontece dessa forma. Outro ponto também que é bom salientar, que aqui é o DNA da célula que está sendo infectada, tá certo? A partir do momento em que acontece a replicação, aniquilou, detonou, condenou a célula de fato, infelizmente. Né? O vírus aqui ele já tem praticamente o controle total da célula. Por isso que eu digo, usem preservativos, galera. Muito cuidado, certo? Com objetos cortantes, com agulhas. Tem casos do vírus aí também ser passado pela manicure, né, galera, que vai para manicure aí, levar o seu alicate esterilizado, você usa, não só como a AIDS também, mas hepatites, várias doenças virais que podem ser transmitidas aí em contato do sangue da pessoa. Então tem que ter muito cuidado mesmo, tá? O que é que vai acontecer? Chegou, replicou o DNA e aí os componentes do HIV estão prontinhos, lindinhos, maravilhosos aí, ó, para formar uma nova partícula de HIV. Aí, meu amigo, depois que ele fizer isso, bombardear o organismo, ele vai aí, ó, jogar isso para todas as células do nosso corpo, principalmente o seu imunológico, e vai deixar seu imunológico, ó, em queda geral. Você vai ficar, seu organismo vai ficar bastante comprometido em relação, né, ao vírus, certo? E aí, infelizmente, não vai ter mais cura, certo? Tem um controle, é utilizado uns coquetéis aí de uma gama de medicamentos que ajudam a combater e controlar o vírus. Por isso que é muito importante o diagnóstico precoce, certo? O diagnóstico precoce é importante demais, sempre tá, né? Se você tem mais de um parceiro, é importante também que você conheça seu parceiro, né? Sempre utilizar a camisinha com responsabilidade, né? Ter muito cuidado em relação a tudo isso. Muita gente também eu vou até fazer um parêntese aqui, questão do preconceito em doação de sangue, galera. Olha só, não tem nenhum problema doação de sangue, tá? Todo aquele sangue que é produzido no Hemocentro, né, que é feito as doações do Hemocentro, das grandes metrópoles, das cidades, eles passam por vários testes. Então, é muito difícil uma pessoa adquirir HIV por transfusão de sangue, tá certo? Mas pode acontecer de, às vezes, o processo de análise ocorrer falhas. É raríssimo isso acontecer, tá? É raríssimo. A doação de sangue você pode fazer normalmente, tranquilamente, você não vai ficar doente, certo? Mas isso aí é 1 em 1 milhão, 1 trilhão de chances disso acontecer. Então não deixe de doar sangue por conta disso, certo? É feito todos os testes, é feito tudo direitinho, tá? A pessoa que vai receber o sangue vai ser muito bem beneficiada, também vai receber um sangue totalmente livre de vírus e bactérias. A partir do momento que você doa o sangue, certo? Feito testes ali para descartar hepatites, viroses, tudo relacionado a doenças do sangue, tá bom? Então,
temos aí, no contexto geral, toda a reprodução do vírus HIV, certo? Então, galera, fica aqui minha dica, show de bola, espero que vocês tenham gostado, tá bom? A gente vai se encontrar aí durante as semanas, tá? Vai chegar muito conteúdo novo aqui no canal da gente, tá? Fiquem ligados, tá bom? E fiquem aí atentos para a nossa próxima aula. Forte abraço, valeu!